Olá, sejam bem-vindos ao Encontro Marcado comigo, Jéssica Marques. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio com mulheres que acolhem, mulheres que inspiram e mulheres que transformam. E hoje eu tenho o prazer de receber Liana Peixoto, que é uma das maiores referências em inovação e desenvolvimento regional do Triângulo Mineiro. Seja bem-vinda, Liana. Muito obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui com você e poder trocar, principalmente fazer esse momento que é para mulheres, né? Entre nós, isso é muito importante. Fazer esses momentos em que a gente possa falar sobre de onde viemos, Sim. inspirar e fazer com que mais mulheres possam também percorrer trilhas cada vez mais desafiadoras, mas que as levem a lugares muito promissores. É isso mesmo. Para começar, eu queria saber como que começou essa sua paixão por inovação, por desenvolvimento? Jéssica, eu sou araguarina, né, nasci nessa cidade, e eu lembro que eu sempre quis coisas um pouco diferentes, Não e gosta do mesmo. mas estamos numa cidade muito pequena, minha mãe sempre tentou segurar bastante, então as minhas propostas para uma formação tradicional, todas eram fora daqui. E minha mãe: Sim. "Não, vai fazer isso, não vai sair daqui, minha pequena não vai sair daqui". E eu terminei o colegial muito jovem, Sua então área de formação é na comunicação. exatamente. E aí, foi nessa que ela falou assim: "Não, escolhe qualquer coisa que você faça aqui, depois que você terminar, que você vai terminar com 20 anos de idade, aí você escolhe outra coisa para fazer, aí você pode sair da cidade". Sim. E o curso de publicidade e propaganda surgiu exatamente no ano que eu me formei no ensino médio. Eu falei: gostei desse negócio diferente, é por aí que eu vou". Então eu entrei na primeira turma de publicidade e propaganda aqui em Araguari. E já foi, assim, uma abertura de universo, né, algo bem disruptivo, muito diferente do que os meus colegas, do que as pessoas que eu conhecia faziam, do que eles conheciam, do que, né, tinha de perspectiva entre os outros filhos de pais de amigos meus. Então, já começou por aí. E me apaixonei. Falei: "Não quero mais também as outras opções, não quero outras áreas, acho que me encontrei". E de publicidade e propaganda, eu me especializei em marketing. Da especialização em marketing, comecei a atuar com consultoria empresarial, principalmente para micro e pequenos negócios, e isso me deu uma paixão muito grande por fazer esses negócios se desenvolverem. Por Sim. ver, como é possível que estratégias simples, mas bem alocadas, bem pensadas e direcionadas podem trazer resultado. E ver que isso faz com que o nosso território possa avançar. Então, minha trajetória começou aí, na publicidade e no marketing, e foi avançando. Disso eu já fui para atuar na docência, e quando você começa a dar aula, e você se envolve novamente num mundo muito jovem, com cabeças pensantes, você fervilha ali o Uhum. tempo todo, né, em novidades, em coisas que estão acontecendo, você não para de se atualizar, em Sim. momento algum. E isso vem comigo, eu não consigo parar, estava até falando sobre isso esse final de semana, assim, parece que quanto mais cansada eu tô, mais eu quero aprender. Eu falo: "Nossa, mas parece que tem uma coisa nova, tem algo diferente, eu quero conhecer isso". E teve uma virada de chave, assim, alguma coisa que aconteceu que você falou assim: "É isso, eu tô no caminho certo, é isso que eu quero"? Uma virada de chave não, mas porque eu acho que eu fui muito assertiva desde o princípio. Sim. Eh, Foi realmente um avanço, uma linearidade de, é disso daqui que eu gosto, mas o que que eu posso fazer para fazer mais Sim. nesse sentido? E acho que a docência somada com a consultoria, para mim foi o grande casamento. Foi Sim. aí que eu entendi que as coisas poderiam funcionar de uma forma muito harmônica. Porque eu não nunca consegui me imaginar uma professora
sem vida prática. Sim. Chegando em sala de aula e falando de teorias, e sem saber Sem se viver as se aquilo é teorias. prático, se aquilo é real, se aquilo funciona no mundo. E também não conseguia me imaginar fazendo tanto pelos meus clientes, fazendo tanto pelas empresas, sem estar constantemente atualizada. Sim. Então, esse casamento, quando eu vi que isso, na verdade, não precisava ser uma escolha, que eu não precisava ir para um lado ou ir para o outro lado, é que eu vi que, nossa, isso aqui junto faz Dava a certo. diferença. E eu resolvi fazer um mestrado, que era algo que eu não pensava muito, porque na prática da publicidade e propaganda, eh, essa vida acadêmica não se encaixa muito. Mas eu resolvi fazer um mestrado profissional, e o mestrado profissional ele tem uma vertente muito prática, muito objetiva. Sim. E nesse mestrado eu desenvolvi uma metodologia voltada para aprendizado de adultos em ambiente corporativo. Que bacana. Então, uma metodologia chamada Meu Negócio Descomplicado. Olha, que legal. É, Como que funciona? é uma metodologia para que o empresário, desde o primeiro pensamento dele a respeito da ideia de criação da empresa, até o plano financeiro, ele tenha todo o apoio necessário para a execução dessa empresa. De forma extremamente didática, pensando em andragogia, né, porque Sim. nós adultos aprendemos de uma forma muito diferente dos jovens, e com metodologia realmente aplicável para alguém que trabalha no mínimo 8, 10 horas por dia, porque essa é outra grande questão. Não dá para você pensar que o empresário ele está ali disposto a pegar um livro, sentar e estudar como um estudante numa universidade. Então, esse mestrado também me abriu muito a mente, é um mestrado em tecnologias, comunicação e educação. Então ele faz uma outra junção que eu gosto muito, que é trabalhar a tecnologia, trabalhar a comunicação, que é a minha base, Sim. junto com a inovação. Então, hoje eu atuo totalmente dedicada a isso. Esse, design instrucional, né, Uhum. aonde a gente pensa no vamos ensinar, mas vamos ensinar de que forma? E quando eu estou com um cliente que precisa de melhorar a performance de vendas dele, eu preciso ensinar esse empresário a Sim. faturar melhor. Então, de todas as maneiras, a gente está trabalhando uma forma de educação. E você também é presidente do Rede Valley, não é isso? O que que é o Rede Valley? O Rede Valley é o nosso ecossistema local de inovação, um ecossistema, ele realmente ele tem essa característica, as pessoas acham esse nome engraçado, mas quando a Sim. gente para pensar nele, é exatamente o que é um ecossistema local. Ele é uma forma estabelecida onde pessoas, ferramentas, ideias, projetos, tudo isso se encaixa para que nós possamos alcançar, um propósito. E qual é o propósito de um ecossistema de inovação? Sim. É tornar o território mais inovador e mais próspero. Então, esse ecossistema, o Heri Valley representa o ecossistema de Araguari, mas o ecossistema vai muito além do Heri Valley, né? O poder público, as universidades, os empresários, todos eles são representantes do ecossistema, fazem parte do ecossistema. E o nosso papel é juntar essas pecinhas. É falar: vem cá, prefeitura, vem cá, universidade, vem cá, empresário, vamos conversar? Você junta Você os tem uma órgãos da ideia, prefeitura, os isso, empresários para. exatamente. Ó, eu vi você fazendo uma ação e essa ação que você faz, se a gente pudesse juntar isso com o que aquela empresa está querendo trazer de investimento para a cidade, a gente consegue fazer um bom trabalho aqui conjunto. Parar. Mas hoje eu tô com Sombrais que chama. umas crisezinha de tosse. Vamos lá. Pode continuar, Liana, desculpa. Relaxa. Então, quando a gente consegue chamar esses diversos atores que a gente intitula dentro de um ecossistema para trabalhar em conjunto, esse é o papel do ecossistema de inovação, dessa comunidade que nós representamos, que é o Heri Valley. Sim. Então,
Nós estamos aí, o ecossistema existe desde 2019. Ele teve um períodozinho de inércia, pandemia e tudo mais. Desde 2023 a gente está fazendo isso voltar à tona e com muita vontade, com pessoas muito dedicadas, engajadas. E o nosso propósito é justamente romper um paradigma. Eu nasci e cresci aqui, passei minha vida toda em Araguari, Jéssica, e é algo que eu não quero ver para as próximas gerações, as pessoas pensarem que elas precisam sair da cidade para Sim, encontrar propostas melhores, uma condição melhor, porque no fim das contas, o que eu vejo é essas pessoas querendo voltar para cá agora. Então, por que que nós precisamos sair? Por que que a gente não pode começar a enxergar esse território como um território aonde eu posso ficar e desenvolver aqui? Mas isso é uma mudança de cultura, isso é uma mudança realmente de valores da nossa organização como um todo, social. sim. E o ecossistema ele vem com esse objetivo de como nós podemos contribuir. Será que tem uma iniciativa em Uberlândia que a gente pode pedir apoio e trazer para Trazer. cá? Será que tem a Secretaria de Inovação do Estado, tem um projeto de investimentos que ele pode trazer para cá, para um empresário aqui que já queria fazer algo e a gente pode conectar esses dois? Será que existe uma prerrogativa internacional que possa ter interesse no nosso município, que a gente pode fazer essa ponte? Será que existem voluntários que querem auxiliar nesse ensino de inovação para crianças e o que a gente está precisando é só da cessão de um espaço e eu tenho certeza que vai ter um parceiro que quer ceder esse espaço? Então, o papel do ecossistema é esse, é enxergar essa visão de cultura de inovação como algo de responsabilidade nossa, social. Nós somos responsáveis também. Por que que a gente tem que esperar que isso caia pronto do céu? Então, a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido, né, de conscientizar e atrair pessoas interessadas, inclusive, @HarryValley para quem quiser fazer parte. Nós estamos sempre recrutando mais membros que queiram participar e atuar dentro desse propósito, mas a nossa vontade é justamente essa, é de trazer prosperidade para o nosso município. E como que as pessoas aceitam esse tipo de projetos? É bem aceito ou ainda tem umas dificuldades? Jéssica, eu posso te falar que de um ano para cá a gente tem sentido muita abertura. E, porque o mundo mudou e as pessoas agora são boazinhas? Não, acho que porque as pessoas estão sentindo a Que precisam, necessidade. né? Exato. É igual ceder a IA, né. Talvez ali no comecinho todo mundo tinha resistência. Mas Agora aí todo mundo utiliza. quando exatamente, aí quando eu vejo que: "Opa, espera aí, não consigo viver sem, se eu ficar sem, eu vou ficar desatualizado", o que a gente tem sentido com a inovação é justamente isso. Eh, esse negócio chato, esse pessoal aí do Harry Valley", os próprios empresários, né, enquanto consultora, há 5 anos atrás você chegava com uma proposta inovadora: "Ah, não, não quero mexer com isso não". Hoje, a abertura é outra. Se eu não começar a mexer, eu vou ficar para trás". Sim. E fica mesmo, né? Com Porque a certeza. tecnologia tá aí, todo dia é uma novidade, né? Não tem como você ficar parado. E isso é muito marcante, que nós temos um processo de realinhamento muito marcado pelo dinamismo. Acho que a pandemia acelerou isso mais, mas a gente vai viver isso agora, acho que é uma constante isso, vai viver essa aceleração agora para sempre, que tudo é muito, muito, muito rápido. Então, se você esperar 4 meses, você vai simplesmente ficar desatualizado. Sim. Então, essa atualização ela precisa ser constante. Esse sentimento, acho que ele já está sendo percebido, principalmente por organizações, um pouco maiores, mas para mim a boa a indicação é que é mais fácil para as empresas pequenas se adaptarem às inovações do que as maiores. E quando elas entendem isso, fica muito mais fácil. Então, um exemplo, tivemos recentemente a febre do morango do amor. Sim. Foi muito mais fácil para uma confeiteira de bairro falar: "Vou começar a produzir morango do amor amanhã", e fazer ali triplicar o faturamento dela de um dia para o outro,
do que uma rede de quitandas conseguir colocar dentro do processo de produção deles um morango do amor. Então, a gente está vendo agora algumas redes começando a colocar morango do amor. Já era. Demora. Passou, passou. E demora a aceitação, né? Exatamente. Então, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. E quem não estiver realmente antenado para se atualizar e para estar disposto a se abrir, vai ficando para trás, não tem como. E como que você vê a mulher no mercado de trabalho, passando por essas inovações? Você acha que a mulher está bem colocada no lugar que deveria estar ou a gente ainda sofre um preconceito? Acho que o preconceito nós ainda sofreremos por muitos anos. Acho que ainda sobrará resquício desse preconceito. Afinal de contas, é uma estrutura de formação muito antiga, né? E não tem como ela não trazer essas características que vão perdurar. Sim. No entanto, não existem pesquisas que deixem de apontar sempre que a mulher ela tem muito maior capacidade para lidar com diversas questões ao mesmo tempo, com liderança, com a dinâmica das organizações. Qualquer nova pesquisa que saia dentro do mercado de RH, as mulheres despontam. Sim. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? O quanto a mulher está mais ativa e o quanto ela tem a capacidade de lidar com várias ações ao mesmo tempo e tudo mais, né? É inquestionável isso. Então, ela é muito mais apta a lidar com esse universo do que qualquer outro ser, né? Sim. E eu fico muito feliz quando eu vejo que nós estamos conseguindo ganhar esse espaço. Voltei recentemente de um evento da área de inovação, um dos maiores da América Latina, e, por incrível que pareça, nós éramos maioria. Olha. Nós éramos maioria dentro da missão do Triângulo Mineiro, nós Sim. éramos maioria nos eventos que nós estávamos, mesmo se tratando de um evento com muitas startups da área de tecnologia, aonde é um ambiente muito masculino. Mas dentro da organização e dentro dos cargos de liderança, as mulheres se tornando maioria. Tá ganhando força, então. E eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Óbvio, a gente vê muita gente incomodada com isso. Sim, existe Eh, ainda. Ao longo dos anos, já passei por muitas e muitas situações, né, da gente ter essa discriminação, sentir esses impasses com pessoas que vêm e falam: "Não, mas essa menina não vai dar conta". Eu penso: "Gente, Já essa passou menina tanta passou por coisa. tanta coisa, essa menina tem tanta coisa no currículo dela". Ah, Mas a gente sempre vai ser uma menina. Você não vê, um homem mais velho falando assim: "Ah, esse menino". Não, mas a não. mulher não interessa a idade que ela tenha, o know-how que ela tenha, Por que essa ela é menina, é né? uma menina. É. Então, esses preconceitos acho que a gente não vai deixar de sofrê-los, mas é levantar a cabeça, fingir que aquilo dali nunca existiu e falar assim: "Vamos ver que menina que é essa?". Dá a volta por Dar a volta por cima. cima e mostrar que a gente é muito melhor do que isso. E a sororidade, as mulheres se ajudam para passar por esses momentos assim, ou você ainda acha que falta muito pra gente chegar lá? Tem uns grupos de ajuda de mulheres que se unem, falam: "Ah, não, vamos tocar esse projeto, vamos cabecear aquele projeto lá e todo mundo vai participar". Ou ainda existe aquela: "Ai, eu vou, mas não posso colocar outra". Olha, nesse campo profissional, pelo menos nessa área em que eu estou atuando, Jéssica, né, de inovação e marketing, eu sinto que as mulheres têm puxado umas às outras. Talvez Ah, até que mesmo bacana. pela necessidade de fortificar o setor. Então, por exemplo, semana que vem fui convidada para estar num congresso. Eu não estaria na cidade, eu indicaria outra pessoa no meu lugar. Sim. Ah, mas a gente faz tanta questão que seja você, porque você é uma mulher representante e tudo mais. Uhum. Então, assim, hoje eu sinto que existe essa questão que as mulheres fazem de que vamos lá, vamos demarcar o nosso espaço. É importante que a gente esteja ali. Eh,
Mas é claro, a gente passou também da mesma forma que o preconceito masculino com a mulher, a própria mulher se denegriu por muitos anos dentro da sociedade, né, por acreditar em uma falsa concorrência, por uma indisposição de: "Não, existe tão pouco espaço para mulher que eu preciso assegurar o meu e para eu assegurar o meu, talvez não haja espaço para Sim. outras", né. Isso é uma questão ainda a ser, vencida. Acho que a gente não está livre disso, ainda existe. Eh, mas principalmente no âmbito profissional, eu sinto que isso vem sendo vencido. De Nesse sentido, de precisamos umas das Sim. outras. E quando você vê uma mulher forte no mercado de trabalho, você vira e fala assim: "Cara, eu queria muito trabalhar com essa mulher. Eu acho que essa pessoa seria excelente para estar comigo numa equipe ou para resolver um projeto", e aí a gente se atrai nesse quesito. E isso acho que faz muita diferença, porque nós realmente conseguimos alavancar. Alguém que às vezes estaria ali precisando de um puxão, e a gente consegue trazer essa pessoa para junto. Eu também penso assim. E tem alguma experiência profissional sua, alguma coisa que você tenha passado que tenha te marcado, assim, uma história bacana que você possa nos contar? Vivendo Nossa, nesses congressos, com tanta experiência, sempre tem alguma coisa que deixa a gente marcado ali, né? sim, pensando, assim, numa experiência mais marcante, Jéssica, eu acho que, com certeza, essa essa vivência com a docência, para mim, ela sempre foi muito marcante. Você vê muita coisa ali, né? Sim, e você participa da construção de algo realmente marcante e relevante para aquelas pessoas que elas vão levar para a vida. E, óbvio, é aquela grande regra de Pareto, né, que é a minoria que vai fazer a grande diferença, mas é essa minoria que hoje eu trabalho junto com eles no mercado de trabalho. São pessoas que me indicam e eu indico, que eu tenho contato, e dali de uma turma de 40 alunos que você fala assim: "Esses 3 vão dar muito certo na vida". E essas é essa seletividade que acontece mesmo na vida e no mercado, que a gente vira e fala: "Consegui fazer a diferença". Eu não conseguiria fazer na de todos, mas você consegue fazer a diferença daqueles que realmente querem. E hoje, por exemplo, eu levo isso para minha vida. Então, no Harry Valley, eu penso a mesma coisa. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas daqueles que realmente quiserem, a gente está aqui, a gente está disposto a mudar. Então, eu acho que essa é uma regra muito válida. Quando você passa por uma experiência de falar assim, e quando você está na docência, você ouve esse feedback muito gostoso, né? De nossa, nunca esqueci aquela frase que você falou. Eu já passei muito por isso, tipo, de estar desembarcando no avião em São Paulo, chegar uma pessoa e falar assim: "Professor, eu sei que você não se lembra de mim, mas eu nunca vou esquecer tal coisa que você falou". Então, você sabe que você constrói. Então, você passa a se preocupar mais com o que você está passando, com o que você tem para realmente doar para o mundo. Esses dias nós entrevistamos um professor e ele me falava justamente isso. Hoje em dia ele está fazendo um tratamento, né, passando por umas dificuldades, de saúde, mas ele falou que tem um aluno dele que está num cargo, assim, alto hoje em dia e que lembra muito do que ele falava: "Senta a sua bunda na cadeira e vai estudar. É dali que você vai conseguir ser alguém na vida". E isso ficou muito marcado, porque a gente para pensar, fala: "Realmente, eu tinha também um professor que sempre tinha uma frase marcante ali, que falava alguma coisa. Você só vai estar onde você quiser estar, né, você só vai chegar lá se você realmente quiser". Então a gente ainda vê muitas pessoas desmotivadas, né, que se procurassem saber, se procurasse entrar num grupo, assim, igual do Herivale, que quer tantas mudanças, que tem tanta coisa bacana para trazer, e tem gente que a gente ainda vê um pouco desmotivado, né, nessa Eu caminhada. vejo muito isso, Jéssica, assim, eu acredito de verdade que o ser humano ele e assim, eu acredito
com base científica também, porque eu sou Sim. muito da base científica. E de acordo com a própria pirâmide das motivações humanas, a gente tem ali nossas necessidades básicas, fisiológicas, sociais, mas no topo da pirâmide está a nossa autorrealização. Você pode receber 1000 elogios, você pode estar cercada de pessoas, você pode estar com dinheiro, você pode ter a sua casa própria, você pode ter tudo. Se você não tiver autorrealização, você sempre vai estar incomodado, É. você sempre vai estar se sentindo frustrado. E a autorrealização, ela vem de um lugar muito particular, que é daquilo que você realmente acredita. Então, essa questão de propósito, por mais que as pessoas falem que isso é um pouco inalcançável, que isso está um pouco fora do contexto, eu não acho que a gente tem que trabalhar com o propósito da gente, não é isso. Mas no que você acredita? No que você realmente quer ver no mundo? Comece a fazer algo em prol disso, porque senão sempre vai estar faltando alguma coisa. E isso pode ser ajudar alguma instituição de caridade, isso pode ser dar mais atenção para sua família, isso pode ser em tantas coisas, mas se você não tiver ali aquela sensação de que você está contribuindo de alguma maneira, esse propósito não realizado, não adianta, você vai ter sua pirâmide cheia e a Ai, sua tá faltando. autorrealização vai É. estar faltando. Então, acho que a grande desmotivação que as pessoas andam hoje em dia, e que também está muito ligada, né, ao alto consumo de dopamina ali no rolar sem parar a tela do celular e achar que aquela sensação de prazer rápida, aquilo dali está te suprindo, isso faz com que as pessoas estejam cada vez mais desmotivadas, porque é uma sensação muito rápida, que não é verdadeira, que não é real e que com certeza vai passar pelos picos de: "Poxa, o que que eu tô fazendo da minha vida?". Não dá pra fazer só o que você gosta, né, não é todo mundo que consegue fazer o que gosta, né. Eu acho que você tem que se empenhar pra aonde você tá, né, eu falo: "Gente, a gente tá numa posição que se a gente não fazer, ser legal, fazer alguma coisa", igual vocês trabalham com inovação, vocês estão sempre que tá pensando lá na frente, né, tecnologia e inovação, tem sempre que ter uma novidade. É igual quem tá ali na me trabalhando: "Ah, eu não trabalho na área que eu gosto, mas eu tenho um emprego e eu tenho que dar o meu melhor". E assim, o não fazer só o que gosta, gente, chama trabalho por isso, Trabalho. né. Então, com certeza vão haver atividades que você não vai gostar, vai haver Até quando aprendizado você gosta do que faz. exatamente, vai haver aprendizados que você vai falar: "Poxa, que desgastante". É, Mas que são necessários e que se você estiver em paralelo se sentindo satisfeito com quem você é e para onde você está indo, é isso que vai te fazer falar assim: "Não, tá valendo a pena". É é isso que vai te verdade. dar aquela tranquilidade de: "É isso aqui, é esse caminho". E com tantas novidades, como que você pensa no Rerivale daqui a 5, 10 anos? Ele funcionando em Araguari, tudo que vocês pensaram, como é que você pensa isso a longo prazo? Jéssica, eu não penso nem no Harry Valley, sabe, porque eu penso no Harry Valley como um motor, como Sim. uma válvulazinha ali para aquecer. Mas eu penso em Araguari como uma cidade que as pessoas realmente possam entender que nós temos potencial, potencial para crescer em diversas áreas. Hoje, por exemplo, Araguari está muito restrita à inovação dentro do agro. É onde nós começamos, foi o nosso pontapé inicial. Sim. Mas nós temos potencial para crescer em inovação em tantas áreas. Tanto que nós exportamos nossos talentos. Hoje, a maior parte dos talentos que são de Araguari na área de tecnologia se registram em Uberlândia. Temos várias startups que são vendidas como startups de Uberlândia por não se registrarem aqui. E por que que elas não se registraram aqui? Super válido, porque simplesmente elas não encontraram apoio aqui, porque elas não encontraram informação aqui, porque elas não encontraram mão de obra aqui. E isso é uma questão realmente estrutural. Nós precisamos ter uma universidade que forme profissionais.
Mas quem são os profissionais que vão para lá? Aqueles alunos de ensino médio que foram motivados a isso, Sim. que são aqueles alunos da rede pública que estão fazendo a aulinha de robótica agora. Então, tudo isso é um contexto muito amplo e que precisa começar a ser mudado agora. E eu consigo visualizar que daqui a 5, 10 anos a gente vai ter um novo cenário, porque a gente está trabalhando nesse incentivo, desde a base, de nós precisamos mudar esse paradigma. Olha, nós temos um município extremamente inovador do nosso lado, recebendo sempre incentivos financeiros, investimentos altíssimos. A gente não pode andar em paralelo? O que que eles precisam? É de mais mão de obra? É de ferramenta? É de incrementos? Aonde a gente pode atuar? Vamos ser espertos. É simples. Então, eu entendo que daqui a algum tempo isso vai estar girando melhor, porque a gente está olhando para isso agora. E aí não é o Harry Valley, é a cidade. Qual é o maior déficit aqui de Araguari, assim, que vocês veem que precisa ser mais dar mais atenção? Ponto de atenção, mentalidade. Acho que a mentalidade aqui é o, o- a nossa linha mais tênue. Porque o que que acontece, Jéssica? A mentalidade não é algo que você mude só desde a base, também não é algo que você mude só desde o topo da estrutura. Mas se a gente não estiver trabalhando isso em todos os níveis, nunca vai mudar. Então, por exemplo, eh, se as grandes empresas, com seus grandes líderes, e nós temos empresas aqui nesse porte, Grandes. não entenderem que a inovação é um fator preponderante para o avanço delas, e falar: "Cara, meu funcionário precisa estar lá dentro do Harry Valley. Meu funcionário precisa participar de um hackathon. Meu funcionário precisa estar num evento de inovação". Esse cara sozinho não vai fazer isso. Porque ele não tem o incentivo nem do chefe dele, que é quem tinha que dar o Não incentivo. acredita, né. Ao mesmo tempo que se a gente não chegar lá na criança e falar assim: "Você não precisa seguir a carreira do seu pai. Não existe só isso daqui para você. Olha o quanta coisa você pode fazer na sua vida". Nós acabamos de ter um case em Uberlândia sensacional. Um grupo de jovens, né, que acabou de voltar da NASA. Eles têm uma média de idade de 20 anos. Começaram a programar, por volta dos 12 anos de idade e participaram de uma competição na NASA, ganharam o prêmio, desenvolveram uma solução, para uma situação em Marte e ganharam o prêmio, passaram 15 dias na NASA, conheceram várias coisas lá dentro, voltaram com Olha que amigos dentro bacana. da NASA aos 20 anos de idade. Isso é possível, isso é possível. E se a gente não mostrar isso para essa criança, ela também vai chegar lá na frente e ela também não vai ter perspectiva. Sim. Então, é mentalidade. E a mentalidade a gente tem que mudar lá do cara empregador e a gente tem que mudar lá das nossas crianças que precisam acreditar que elas são capazes. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens, para o pessoal de Araguari, para o pessoal que está nos assistindo, para que eles entendam um pouco mais, né, sobre essa área e também convidando eles para abrir a mente, para participar e trazer mais novidades para cá. Nossa, esse convite é um convite que eu faço com tanta frequência, Jéssica, porque é algo que eu realmente acredito, algo que eu falo com muita vontade, com o coração muito aberto, porque estar em Araguari para mim é uma escolha. Eu já poderia ter saído daqui por muitas vezes, mas eu falo que eu amo essa cidade e eu quero ver isso daqui ir muito longe. Crescer. Exato. E acho que só falta que mais pessoas acreditem. Eh, e que elas entendam que quem faz somos nós mesmos, a gente não precisa esperar que isso venha pronto de lugar nenhum. Então, cada pessoa que consegue ali colocar a mão na massa um pouquinho, agir, atuar, faz a diferença. E dentro desse ambiente de inovação,
Isso é muito importante também, a gente não falou disso, mas vou frisar isso agora. Inovação não é só tecnologia. Falei agora de um evento que eu estava esse final de semana, a própria organização de um evento, de uma estrutura diferente, isso é inovação. Se a gente muda uma forma de atendimento dentro de uma empresa, isso é inovação. Se a gente cria um podcast para falar de um assunto disruptivo dentro de uma cidade, isso é inovação. Então, inovação não é simplesmente ir lá e programar um código Sim. diferente, é pensar diferente, é trazer soluções. E isso todos nós temos o potencial, basta a gente querer. Então, eu convido as pessoas para que elas realmente possam se abrir um pouquinho mais e, principalmente, se colocar à disposição de fazer parte da mudança. E principalmente as mulheres, que eu sinto que elas estão aí mais dispostas a fazer parte e principalmente, a conduzir. Eu sinto que as mulheres têm essa força de falar: "Eu vou", e eu levo mais um, levo mais 2, levo mais 3. Apoiando. Sim, mulheres são muito mais fortes quando elas fazem juntas. Eh, Peço pra todo mundo que siga então o @HeriValley, lá vocês vão encontrar muito conteúdo sobre inovação. O meu arroba também, estou sempre lá com conteúdos relevantes dentro dessa área, é @Liana, com Y e 2 N's, underline Peixoto. E por lá a gente vai se encontrando e vai trocando ideias. Estou à disposição para trocar muito com vocês e principalmente a conduzir quem precisar para a gente avançar mais. Nós ficamos muito felizes, viu, Liana, de você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco, né, podendo passar essa mensagem para o pessoal. E é isso, gente. Segue as redes sociais, vai estar aparecendo aqui em algum lugar. Segue aí o nosso encontro marcado. Hoje eu tô meio fanha, vocês vão me desculpando aí. A gripe vem pegando a gente aí já tem uns dias e nós estamos tentando fugir dela, mas hoje não teve muito jeito. Mas é isso, obrigada, obrigada, Liana, foi um Eu prazer. que Continuem agradeço. seguindo a gente aí, acessando o Encontro Marcado, as nossas redes sociais pessoais também, que tá aparecendo por aqui. E já tem episódios aí com outras mulheres, gente, que inspiram mesmo, que são lindas, maravilhosas, contaram histórias aqui que deixa a gente, assim, emocionado. Então, cada dia aqui é uma história nova, é uma pessoa que vem com uma carga emocional diferente e com muita história para contar. Então, o nosso podcast está aberto. Eu falei hoje um pouquinho mais cedo aí nos stories de quem acompanha o nosso Instagram. Nós estamos abertos para receber aí a sua mensagem. Quem que vocês gostariam de ver sentado aqui conversando comigo? Mandem perguntas, mandem o nome das pessoas que vocês querem ver por aqui, porque nós vamos atrás e vamos trazer aqui para poder responder essas perguntas para vocês e contar a história delas também. É isso, muito obrigada. A gente volta daqui na próxima semana com um novo episódio. Não deixe de assistir os episódios anteriores e volto já. Um abraço para cada um de vocês, um beijo no coração e até a próxima.